Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa tarde. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do 31 ao 33, que nos diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e abaterá uns dos outros, como o pastor abata o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Amada e querida igreja do Senhor, o reino dos céus está sendo comparado a bodes e ovelhas nesse trecho da palavra. E assim o Senhor ele nos relata sobre essas duas características entre o bode e entre a ovelha. O bode, ele não é receptivo. Como assim, irmão Rafael? O bode, quando chega um bode novo para o meio daqueles outros bodes, ele é recebido a cabeçadas e a chifradas, ou seja, com agressividade. Tanto como as ovelhas, quando uma ovelha nova chega, outras ovelhas se esfregam nela, para que aquele cheiro das ovelhas que já se habituam naquele lugar, fique naquela nova e ela se familiarize com todas. Qual é a diferença? Primeiramente, são 3 pontos. Primeiro ponto. A primeira diferença é: tem pessoas dentro do nosso meio, na casa, ou seja, nas igrejas, que ao chegar um membro novo, um neófito é aquela pessoa que aceita Jesus, um novo convertido. Quando ele chega para ser aceito dentro da igreja, muitas das vezes, bodes dentro da casa do Senhor, porque isso é atitude de bode. Por isso que está sendo comparado na palavra do Senhor como bode. Ele não tem receptividade nenhuma com o novo convertido, ele não abraça o novo convertido, ele faz com que o novo convertido ele não se sinta bem dentro da casa do Senhor. E por isso muitos estão se afastando dos caminhos do Senhor, em questão de estar começando a criar raiz, mas só que o bode, ele não deixa, o fariseu, ele não deixa aquela ovelha, pequena ovelha que está querendo crescer, que aceitou a Jesus agora, se firmar. Sendo que o papel da ovelha é, como já foi dito, ela se esfrega na outra, para que aquele cheiro seja compartilhado e fique familiarizada entre o meio. Segundo ponto, o bode, se você colocar a comida e com outro bode, ou seja, 2, você colocar a comida ali para os 2 comerem, eles vão se gladiar, eles vão se chifrar, dar cabeçadas um no outro, mas não vão comer, até que um seja destruído ou caia ao chão e o outro possa comer sozinho. Característica de egoísta, narcisista. Ele não quer dividir com ninguém, ele só pensa em si. A palavra do Senhor vai nos afirmar no livro de Provérbios, capítulo 18, aquele que se separa, insurge-se contra a própria sabedoria. Ou seja, ele procura satisfazer a sua própria carne, o seu próprio ego. Ele está ligado aos seus próprios desejos. Essa é a característica de um bode. O bode ele nunca se familiariza, ele nunca está de acordo com nada. Não gostei daquela farda do grupo, não gostei da liderança, e começa a se levantar contra a sua própria liderança. O bode, ele não aceita conselho, ele acha que ele é o dono da sabedoria e todos nós precisamos de um conselho, porque a palavra do Senhor também vai nos afirmar no livro de Provérbios, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Sendo assim, a palavra do Senhor está nos dizendo que a gente não sabe de tudo, então a gente precisa aprender um com o outro. A humildade é que o bode ele nunca tem. O bode ele não tem humildade nenhuma. A ovelha, se você colocar 10 ovelhas juntas, as ovelhas elas comem em harmonia. A palavra do Senhor vai nos relatar no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, as ovelhas elas são receptivas, as ovelhas elas são humildes umas com as outras, elas não têm aquela coisa de querer ser melhor uma do que a outra, ou querer comer mais uma do que a outra. Não. Elas comem em harmonia. Né? E a Bíblia nos relata em um texto que está no Novo Testamento, no livro de Atos, que Jesus fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E quando Pedro ele chega naquele lugar, no alto de Jerusalém, todos estão reunidos num mesmo propósito, numa mesma oração, num mesmo conhecimento. Para que o Espírito Santo descesse naquele lugar, era preciso comunhão, unidade. É isso que ovelhas têm. E nós já conhecemos o texto,
Capítulo 2 de Atos vai nos relatar sobre a descida do Espírito Santo, onde todos estão reunidos no mesmo lugar, unânimes, em unidade. Aí há o enchimento do Espírito Santo, porque o bode ele não recebe, mas a ovelha ela recebe, porque ela tem humildade para receber. E o bode não, ele acha que ele é o dono da sabedoria, ele é o dono de tudo. Terceiro ponto, o bode, ele é tão ruim nas suas ações, que ele urina nas suas próprias patas, e com isso, ele sai exalando aquele fedor, aquele odor, pelo caminho onde ele passa. Ou seja, a Bíblia diz que pelos seus frutos o conhecereis. Ou seja, conheceremos a árvore pelos frutos. Se ela for uma árvore boa, ela vai produzir frutos bons. Se ela for uma árvore má, ou seja, o bode, por onde ele passa, ele deixa um mau testemunho. O bode, por onde ele passa, ele compra fiado e não paga. O bode, ele passa por um lugar, ele não é reconhecido como homem de Deus, ele é reconhecido como um malfeitor. Já tem um contraste, né, dessa palavra com a ovelha. A ovelha, ela exala um bom perfume. Como assim, irmão Rafael? Deixa eu lhe explicar. A ovelha, ela solta das suas glândulas um cheiro suave e aromático, que em qualquer lugar que ela passa, ela deixa aquele cheiro fincado no lugar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 14 ao 16, que diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos leva em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, ou seja, o aroma, o cheiro do conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, quanto entre os que estão perecendo. Para uns, um aroma que conduz para a morte, para outros, o aroma que conduz à vida. Então, a ovelha, ela tem um diferencial. Ela não deixa fedor, ela não deixa odor. A ovelha, ela deixa um perfume, ela deixa um aroma agradável, que as outras ovelhas, elas conhecem. Então, ovelha, ela conhece a ovelha. E assim, terminamos essa pequena reflexão sobre o bode e sobre a ovelha. A ovelha, por onde ela passa, ela deixa um bom testemunho. Por onde ela passa, ela é reconhecida como uma serva e um servo de Deus. E naquele grande dia, seremos separados dos bodes. Porque muitas das vezes confundimos bodes com ovelhas. Ainda que um bode, ele tente vestir roupa de ovelha ou capa de ovelha, as suas ações os negará. E as ações das ovelhas sempre será de humildade, companheirismo e receptividade. Qual desses dois você representa? O bode ou a ovelha?